Era uma noite de pesadelo quando o voo 666 decolou, transportando passageiros de diferentes origens. A atmosfera no aeroporto estava eletricamente carregada, como se o próprio ar estivesse grávido de um presságio sinistro. Enquanto os passageiros entravam na aeronave, uma sombra pairava sobre eles, e a tripulação lutava para manter sorrisos forçados enquanto tentavam dissipar a inquietação que se espalhava como fumaça. O avião era um colossal monstro de metal, seus motores rugindo como bestas famintas. As luzes internas lançavam sombras fantasmagóricas pelos corredores, e o zumbido dos motores ecoava como um eco macabro. Algo parecia estar errado, como se a própria aeronave fosse uma entidade consciente, ciente de seu destino aterrador. Conforme o voo 666 ganhava altitude, a escuridão do lado de fora parecia mais profunda do que a noite. Estavam subindo em direção às nuvens carregadas de tempestade, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer apertava o coração de todos a bordo. O capitão, em seu discurso, tentou transmitir confiança, mas mesmo sua voz carregava um ar de inquietação, como se soubesse que algo sombrio espreitava nas sombras do voo noturno. À medida que a aeronave penetrava nas nuvens negras, a turbulência começou a sacudir o avião de maneira violenta. O pânico se espalhou entre os passageiros, e os gritos ecoavam como trovões. Mas o que era ainda mais aterrorizante era que, quando se olhava pelas janelas, o céu acima das nuvens permanecia sereno e estrelado, como se estivessem presos em algum limbo sinistro, onde as regras da realidade estavam distorcidas. A tensão a bordo do voo 666 era quase palpável. Os passageiros agarravam-se às poltronas, orações desesperadas escapando de seus lábios trêmulos enquanto a aeronave era sacudida com fúria. O rugido dos motores ecoava como um apelo assombrado, e os gritos de angústia rasgavam o ar sufocante. Era como se o avião fosse uma prisão voadora, condenada a vagar pelos céus por toda a eternidade. Enquanto o caos reinava, a dúvida começou a se instalar na mente dos passageiros. A turbulência parecia interminável, e ninguém sabia explicar o porquê. A passageira da fileira 13, ainda envolta em seu manto negro, permanecia misteriosamente imóvel, como se conhecesse o segredo que assombrava o voo e estivesse esperando para revelá-lo. A cada solavanco do avião, a tensão aumentava, e uma sensação de inevitável desespero começava a pesar sobre todos a bordo do voo 666. A turbulência finalmente diminuiu, mas a agitação a bordo do voo 666 continuou a se intensificar. O silêncio tenso era quebrado apenas pelo som das respirações entrecortadas dos passageiros, que olhavam ao redor com olhos cheios de medo e desconfiança. O que tornava a situação ainda mais intrigante era a presença sinistra da passageira solitária na fileira 13. Ela continuava a usar seu manto negro, com o capuz sombrio ocultando seu rosto, tornando-a um enigma ambulante. Os boatos se espalhavam rapidamente, e alguns passageiros começaram a murmurar que ela era a causa de todo aquele terror. Uma aura de inquietação pairava sobre ela, e ninguém conseguia ignorar a sensação de que ela era mais do que aparentava. Enquanto a aeronave continuava sua jornada tumultuada através das nuvens escuras, a passageira misteriosa permanecia sentada como uma estátua. Ela não parecia afetada pela turbulência ou pelo caos que se desenrolava à sua volta. Sua imobilidade, de alguma forma, tornava-a ainda mais aterrorizante. Os passageiros se perguntavam quem era aquela mulher enigmática e por que ela estava a bordo do voo 666. Ninguém a reconhecia, e seu silêncio era perturbador. Enquanto as teorias sobre sua identidade e intenções cresciam, o medo se apoderava de todos. Ela parecia alheia ao tumulto ao seu redor, como se estivesse em outro mundo. Os passageiros começaram a cochichar, criando histórias fantasmagóricas sobre sua origem. Alguns sussurravam que ela era uma mensageira da morte, enviada para colher almas perdidas no voo 666. Outros acreditavam que ela era uma bruxa, conjurando a tempestade que agora assolava a aeronave. Enquanto o mistério crescia, a turbulência não dava trégua. O avião parecia ser empurrado para além dos limites da realidade, como se estivesse navegando por águas desconhecidas em um mar tempestuoso. Cada sacudida e cada solavanco do avião era um lembrete constante de que algo sinistro estava acontecendo, algo que desafiava toda a lógica e a razão. A passageira da fileira 13 permanecia imóvel, como se soubesse mais do que estava disposta a revelar.
Os passageiros estavam cada vez mais convencidos de que ela era a chave para desvendar o mistério do voo 666, mas ninguém ousava se aproximar dela. Enquanto o avião continuava a enfrentar os horrores do céu noturno, a presença dela continuava a assombrar a todos a bordo, e o medo crescia como uma sombra implacável. Enquanto o voo 666 continuava a ser sacudido pela turbulência, o terror a bordo atingia níveis quase insuportáveis. Os passageiros agarravam-se às poltronas, as mãos tremendo de medo, enquanto o avião era arremessado de um lado para o outro. Os gritos ecoavam como clamores desesperados, e cada solavanco parecia anunciar o fim iminente. A tempestade fora do avião era inabalável, e o céu estrelado permanecia intocado por nuvens. Algo sobrenatural estava acontecendo, algo que não podia ser explicado pelas leis da física ou da razão. Os passageiros estavam cada vez mais convencidos de que estavam presos em um pesadelo que desafiava a compreensão humana. A tripulação, antes tão confiante, estava agora em completo estado de choque. O capitão, com as mãos trêmulas, tentou manter a calma, mas suas palavras soavam vazias em meio à tempestade. As tentativas de comunicação com a torre de controle eram em vão, já que apenas um ruído estático respondia do outro lado. Estavam isolados, perdidos em um mundo de caos e terror. À medida que a turbulência diminuía, os passageiros começaram a notar algo ainda mais perturbador. Alguns dos seus companheiros de viagem haviam desaparecido. Assentos antes ocupados agora estavam vazios, e as bagagens de mão dos passageiros desaparecidos permaneciam como lembranças silenciosas de suas presenças anteriores. O pânico atingiu níveis ainda mais elevados à medida que os passageiros perceberam a realidade sinistra da situação. Alguns buscaram explicar o desaparecimento como um sonho ruim, enquanto outros olharam para a passageira da fileira 13 com crescente suspeita. A passageira misteriosa, no entanto, permanecia impassível, como se estivesse ciente do que acontecera, mas não dissesse uma palavra. O que estava acontecendo com o avião? Para onde estavam indo? E por que os passageiros desapareciam de maneira tão inexplicável? As perguntas se acumulavam, e o terror que havia se instalado na aeronave não dava sinais de recuar. Enquanto o voo 666 continuava sua jornada em direção ao desconhecido, uma sensação de impotência e desespero tomava conta de todos a bordo, como se estivessem presos em um pesadelo sem fim. Quando a turbulência finalmente cedeu, os passageiros olharam ao redor com olhares de descrença, mas os assentos vazios eram uma dolorosa realidade que não podia ser negada. Os amigos e entes queridos que haviam ocupado esses lugares antes haviam desaparecido sem deixar rastro, deixando para trás apenas seus pertences pessoais e um silêncio perturbador. O pânico e a confusão se espalharam como um incêndio incontrolável. As pessoas buscavam freneticamente por explicações, algumas negando a realidade, enquanto outras imploravam aos céus por ajuda. Os murmúrios cresceram, e os olhares acusatórios se voltaram para a passageira da fileira 13. Ela permanecia impassível, o capuz ainda ocultando seu rosto, enquanto os passageiros agora mais do que nunca a viam como a culpada de todo aquele pesadelo. Alguns começaram a sussurrar que ela era uma bruxa, uma feiticeira que conjurara essa terrível tormenta e havia feito com que os passageiros desaparecessem. A tripulação, completamente perdida e aterrorizada, tentou acalmar os ânimos e restaurar a ordem a bordo. Mas a escuridão do lado de fora parecia penetrar nas almas daqueles a bordo do voo 666, e a sensação de que algo sobrenatural estava no controle se tornou esmagadora. À medida que os passageiros tentavam entender a extensão da calamidade que os cercava, um silêncio sombrio caiu sobre a aeronave. Eles estavam presos em um avião que havia se tornado um portal para o desconhecido, um lugar onde as leis da realidade haviam sido desafiadas. O desaparecimento de seus companheiros de viagem continuava sendo um enigma que os deixava com uma sensação de impotência e desespero. Olhares de desconfiança continuaram a ser lançados na direção da passageira da fileira 13. Aqueles que antes eram estranhos agora eram unidos pelo medo e pela desconfiança, e todos pareciam compartilhar a mesma pergunta silenciosa: quem era essa mulher enigmática e por que ela estava ali? O voo 666 estava preso em um pesadelo que desafiava todas as explicações, e enquanto a aeronave avançava pela escuridão implacável da noite, uma sensação de desespero se enraizava ainda mais nas mentes dos passageiros. O próximo capítulo deste pesadelo estava prestes a se desenrolar, e todos a bordo mal podiam imaginar o que o futuro lhes reservava. O voo 666 continuava sua jornada aterradora,
perdido em algum lugar insondável entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Enquanto os passageiros lutavam para entender a terrível realidade à sua volta, a tripulação tentou desesperadamente restaurar a comunicação com a torre de controle, mas seus esforços eram em vão. O rádio continuava emitindo apenas um silêncio mortal, como se o avião estivesse em um vazio cósmico onde as ondas de rádio não podiam se propagar. A aeronave estava isolada de qualquer contato com o mundo exterior, presa em um pesadelo sem saída. O desespero crescia entre os passageiros enquanto a tripulação tentava manter a calma, escondendo seu próprio pânico. As palavras do capitão soavam cada vez mais vazias, e a sensação de abandono era sufocante. Eles estavam sozinhos, presos na escuridão implacável, onde as leis da realidade pareciam ter se desvanecido. A passageira da fileira 13 permanecia como uma estátua no meio do caos. Alguns acreditavam que ela estava de alguma forma conectada a tudo o que estava acontecendo, mas ninguém ousava se aproximar dela. Ela era agora a personificação do medo e da suspeita a bordo do voo 666, uma presença sinistra que parecia estar no controle do pesadelo. A noite era eterna do lado de fora das janelas, e o voo 666 continuava sua jornada em direção a um destino desconhecido. Enquanto a escuridão envolvia a aeronave, os passageiros se viram enfrentando uma terrível realidade. Eles estavam sozinhos em um avião que havia se tornado um portal para o desconhecido, e não havia como escapar. O próximo capítulo deste pesadelo estava prestes a se desdobrar, e todos a bordo do voo 666 sentiam que estavam à beira de algo ainda mais terrível. Cada som, cada sombra e cada olhar lançado na direção da passageira da fileira 13 eram carregados de apreensão e medo, enquanto eles lutavam para entender o que estava acontecendo e como poderiam escapar desse pesadelo. À medida que o voo 666 avançava pelo abismo da escuridão, a passageira da fileira 13 permanecia sentada imóvel. Finalmente, sob a pressão crescente dos passageiros em busca de respostas, ela abaixou o capuz e revelou um rosto pálido e frio, seus olhos cintilando com uma intensidade sobrenatural. Uma atmosfera pesada de expectativa pairava sobre todos a bordo. Ela começou a falar, sua voz ecoando pelo corredor, gélida como a noite. "Vocês não podem fugir de seus pecados", sussurrou, suas palavras penetrando nas almas dos passageiros com uma ameaça implacável. "Este avião é o tribunal do além e todos a bordo são julgados por suas transgressões." O terror no avião se intensificou com suas palavras. Cada passageiro sentiu o peso de suas próprias culpas, seus segredos mais sombrios remexidos em suas mentes. Os olhares de desconfiança se voltaram uns para os outros, e o ar ficou carregado com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto a passageira da fileira 13 continuava a falar, ela revelou que estava lá para punir aqueles que haviam cometido pecados terríveis. Suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando fundo na consciência dos passageiros, expondo suas ações mais condenáveis. Ela apontava as falhas de cada um, jogando-as à vista de todos como acusações aterrorizantes. À medida que os passageiros eram confrontados com suas próprias faltas, alguns se agarraram às suas culpas, buscando redenção, enquanto outros entraram em pânico, tentando negar a verdade terrível que estava sendo revelada. A atmosfera a bordo do voo 666 era uma mistura de desespero, confissões e acusações, uma tempestade emocional que rivalizava com a turbulência que havia atormentado a aeronave. A noite estava longe de terminar, e a passageira da fileira 13 havia lançado uma sombra sombria sobre o avião. Cada passageiro agora enfrentava o julgamento de seus próprios pecados, e a incerteza pairava no ar. O próximo capítulo deste pesadelo se desenrolaria em meio ao terror e à redenção, enquanto o voo 666 continuava a sua jornada rumo ao desconhecido. À medida que o voo 666 prosseguia em seu pesadelo sem fim, os passageiros começaram a experimentar algo ainda mais perturbador do que a turbulência e as acusações da passageira misteriosa. Pesadelos vividos começaram a invadir suas mentes, levando-os a questionar a realidade à sua volta. Os passageiros eram assombrados por visões horríveis. Alguns viam entes queridos que haviam sido perdidos para sempre. Outros se viam cometendo atos condenáveis, encarando os fantasmas de seus próprios pecados. As linhas entre o sonho e a realidade começaram a se esmaecer, deixando todos em um estado de confusão mental e pânico crescente. Os pesadelos não se limitavam ao sono. Eles se tornaram parte do próprio tecido da realidade a bordo do voo 666,
Sombras sinistras se contorciam nos cantos escuros da aeronave, sussurros aterrorizantes preenchiam o ar, e ilusões assustadoras dominavam a mente dos passageiros. Alguns começaram a questionar sua própria sanidade, incapazes de distinguir entre o que era real e o que era fruto de suas mentes atormentadas. A passageira da fileira 13 parecia observar o caos com um sorriso sombrio, como se tivesse desencadeado esses tormentos intencionadamente. A noite parecia infinita, e o voo 666 se transformou em um labirinto de pesadelos. Cada passageiro enfrentava seus medos mais profundos, e a linha entre vítima e algoz se tornava cada vez mais tênue. A atmosfera era carregada com o eco dos gritos de terror e a sensação de que todos estavam mergulhados em um pesadelo interminável. A próxima etapa do julgamento final se aproximava, e com ela, mais terrores indescritíveis. O voo 666 era agora um reino de pesadelos vividos, onde as almas dos passageiros estavam à mercê das forças que pareciam estar além de toda compreensão. O que os aguardava à medida que o avião avançava na noite sem fim era uma incógnita aterradora. Conforme o voo 666 prosseguia em sua jornada aterradora, os passageiros eram arrastados para um tribunal sombrio, que parecia existir apenas nos recessos mais profundos de suas mentes. Um a um, eles eram chamados a enfrentar seus pecados e enfrentar as consequências de suas ações passadas. A passageira da fileira 13, agora um juiz impiedoso, apontava o dedo em direção aos passageiros, enquanto o corredor do avião se transformava em um tribunal improvisado. Ela recitava os pecados de cada um com uma precisão assustadora, mergulhando-os em um estado de julgamento implacável. Os passageiros eram forçados a confrontar seus próprios erros, revivendo eventos dolorosos e traumas do passado. As acusações da passageira misteriosa eram como lâminas afiadas que cortavam as camadas de suas almas, expondo suas feridas mais profundas. Cada confissão e cada revelação eram um golpe no coração e na mente dos passageiros, tornando o tribunal ainda mais aterrorizante. Aqueles que haviam escondido segredos por tanto tempo, agora estavam desnudos perante seus próprios demônios interiores, e o preço por suas ações estava sendo cobrado com juros. O tribunal sombrio estava em pleno andamento, e os passageiros enfrentavam o peso esmagador de suas próprias culpas. O julgamento continuou durante o que pareceram horas intermináveis, e a aeronave tornou-se uma sala de tortura psicológica. O medo e a culpa permeavam o ar, enquanto os passageiros buscavam desesperadamente por redenção ou escape. Cada sentença parecia final, e a sensação de que o fim estava próximo crescia a cada acusação. A noite se arrastava, e o voo 666 se tornou uma encarnação do próprio inferno. Enquanto o tribunal sombrio seguia adiante, todos a bordo estavam presos em uma espiral de tormento e desespero. O que aconteceria a seguir, e qual seria o destino final dessas almas atormentadas, permanecia envolto em uma névoa de incerteza e terror. À medida que o julgamento sombrio continuava a se desenrolar a bordo do voo 666, os passageiros enfrentavam sua própria escuridão interior, expostos a seus pecados mais profundos. Alguns imploravam por misericórdia, enquanto outros resistiam com determinação, negando-se a aceitar a realidade sombria que haviam criado. A passageira da fileira 13, com seu olhar gélido, mantinha sua postura como a juíza impiedosa. Ela proclamava sentenças terríveis, algumas que pareciam ir além da compreensão humana. A aeronave era agora um palco de redenção e condenação, onde cada passageiro era forçado a encarar as consequências de seus atos passados. Os conflitos entre os passageiros aumentavam à medida que o medo e a culpa se transformavam em raiva e desespero. Alguns viam a passagem de suas almas como um teste final, uma chance de redimir-se, enquanto outros acreditavam que estavam sendo injustamente punidos. A atmosfera a bordo tornava-se cada vez mais caótica, e a sensação de que o voo estava à beira do colapso era inevitável. A turbulência emocional rivalizava com a turbulência física que ainda sacudia o avião. A aeronave parecia estar se desfazendo, seus interiores refletindo o caos que se desenrolava nos corações e mentes dos passageiros. O que quer que estivesse controlando o destino do voo 666 estava conduzindo todos a um clímax terrível. À medida que a aeronave continuava sua viagem pelo desconhecido, a passageira da fileira 13 proferiu sua sentença final. Ela anunciou que o destino de cada passageiro seria determinado por suas ações
e pela sinceridade de suas confissões. Alguns foram autorizados a seguir adiante, enquanto outros foram deixados para trás, condenados a enfrentar um destino incerto. O voo 666 estava em um ponto crítico de sua jornada. O próximo e último capítulo deste pesadelo se aproximava rapidamente, e todos a bordo estavam à beira de descobrir o destino que os aguardava. O medo, a culpa e a incerteza dominavam suas almas, enquanto enfrentavam a possibilidade de redenção ou perdição em um reino que desafiava a compreensão humana. O voo 666 continuava sua jornada misteriosa e aterradora, e o palco estava pronto para a conclusão de um pesadelo que havia desafiado a compreensão de todos a bordo. Enquanto a turbulência física finalmente dava uma trégua, a turbulência emocional estava em seu auge, com os passageiros confrontando seus próprios pecados e os horrores de seu passado. A passageira da fileira 13, com seu semblante imperturbável, olhou para os passageiros que estavam à sua frente, seus olhos cintilando com uma intensidade sobrenatural. Ela anunciou que a jornada estava chegando ao fim, e chegou a hora de determinar o destino de cada alma a bordo. À medida que cada passageiro era chamado, eles enfrentavam um julgamento sombrio. Alguns encontraram redenção, confessando seus pecados e enfrentando as consequências de seus atos. Outros resistiram, lutando contra a culpa e a negação até o último momento. As sentenças eram proferidas com uma precisão assustadora, algumas resultando em absolvição e outras em condenação. Conforme o julgamento avançava, o voo 666 começou a desmoronar, e a escuridão do lado de fora parecia penetrar as janelas, envolvendo a aeronave em uma aura sinistra. A atmosfera a bordo tornou-se ainda mais opressiva à medida que a passagem de cada alma era decidida. Finalmente, a passageira da fileira 13 anunciou que o julgamento havia chegado ao fim, e o voo 666 estava prestes a chegar a seu destino final. A aeronave tremeu, e os passageiros sentiram uma sensação de queda livre. Alguns olharam para o céu escuro, esperando o pior, enquanto outros fecharam os olhos e esperaram o desfecho. A aeronave parecia ser consumida pela escuridão, e o voo 666 chegou ao seu destino final, em meio a um tumulto de terror e confusão. O que aguardava os passageiros à medida que desembarcavam na escuridão era um mistério aterrador que desafiava a compreensão humana. O voo 666 havia se tornado um pesadelo sem fim, onde as almas dos passageiros eram julgadas e sua jornada final estava além de toda explicação lógica. O destino sombrio aguardava a todos, e o mistério do voo noturno persistia, envolto em uma aura de terror e desespero.